Olá, eu sou Janaína Spolidório e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre uma edição de um clássico da literatura brasileira. E como vocês podem perceber aqui pela decoração, esse clássico tem uma temática de sertão. Então aqui a decoração, como eu falei em vídeos anteriores, quem fornece é a Tudo Inbox, que é uma loja de decorações da internet. E a gente fez uma parceria para eles poderem deixar mais alegre os vídeos sobre livros. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na loja deles, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E a loja é a Tudo Inbox. Quanto ao livro, a edição que eu vou mostrar para vocês e o título, na verdade ele até dispensa apresentações esse título, que é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Essa edição aqui é um lançamento da Companhia das Letras e eu recebi para análise. E daí eu percebi algumas coisas enquanto eu analisava o livro. Para quem não sabe, antes de eu falar um pouquinho sobre o livro, eu sou formada em letras e eu estudei assim muito literatura, li muito livro na faculdade depois também. E eu gosto bastante de clássicos, porque os clássicos eles se tornam clássicos porque as pessoas começam a dar diversas interpretações para eles. E eles vão ficando cada vez mais divulgados. Os clássicos são escritos que os autores fazem, na minha opinião, que causam tanta discussão na área literária que eles se tornam famosos. E daí eles vão passando de geração para geração e eles marcam época e aquela coisa toda. E O Grande Sertão Veredas não é diferente, ele é um clássico da literatura brasileira, como eu falei. E essa edição aqui da Companhia das Letras ela é bem interessante, porque logo na capa ele vem com uma roupinha aqui, ó, como vocês podem ver, um tecido, que você retira, tem um escrito atrás, e daí você começa a leitura. O livro mesmo não parece nem O Grande Sertão Veredas, a princípio. Só que se você olhar bem, aqui é uma reprodução de um manto de um artista famoso, que eu não vou contar, porque senão eu estrago a surpresa, aqui na introdução fala. E aqui é uma reprodução por quê? Porque foram bordados aqui, é um bordado, né, na verdade, original, foram bordados os nomes dos personagens do livro, porque esse livro aqui, ele tem uma boa quantidade de personagens e eu já vou explicar depois em seguida por quê. Então ele traz aqui também um mapa de alguns lugares que são visitados, né, durante o livro, a leitura. E uma coisa interessante que eu achei, ele teve algumas versões de uma editora para outra ao longo dos anos. Ele foi lançado em 1956, a primeira edição, e desde então ele teve algumas mudanças. Mais parte de ortografia, por causa de mudanças e coisa e tal, e escrita. Mas esse aqui em especial da Companhia das Letras, ele mantém a segunda edição com pouquíssimas mudanças, digamos assim, pouquíssimas mesmo. Para quem não conhece a obra, ela é uma obra interessante, e daí guarda o que eu vou falar agora porque vocês vão ouvir de novo durante o vídeo. Ela começa com um travessão que vocês não vão conseguir ver porque é muito pequenininho. E uma coisa muitíssimo interessante é que não tem capítulos. Então ela é uma obra sem capítulos, né? E ao final desta edição, a gente tem uma outra coisa interessante. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu vou ler o livro que a professora mandou na escola, né? O Grande Sertão Veredas, e vou comprar qualquer um. Mas a verdade é que de uma edição para outra a gente tem algumas surpresas. No caso dessa daqui, da Companhia das Letras, o que acontece? No final aparecem alguns anexos, uns complementares, digamos assim. E esses complementares, eles explicam a obra do ponto de vista de outras pessoas que são especialistas em literatura ou que são da área. Então é bem interessante porque às vezes você não percebe algumas coisas que estão durante a obra e quando você vai ler o anexo no final, os complementares, você percebe que tem algumas coisas que você não notou. E daí são bem explicadinhas, eu achei bem interessante, tem até uma carta trocada entre a Clarice Lispector e Fernando Sabino sobre a obra, na época em que ela foi publicada, né? E é bem interessante mesmo, assim, ele tem um diferencial, eu achei, por causa desses anexos.
e pelo cuidado que eles tiveram com a capa, porque é uma obra de arte com outra obra de arte. Agora, quanto ao romance, eu vou falar um pouquinho para vocês, caso vocês não conheçam muito bem ou caso vocês estejam estudando, e depois eu vou contar sobre as atividades que eu fiz referentes a ele, que são gratuitas, e eu já vou explicar daqui a pouco como que vocês podem ter essas atividades. O Grande Sertão Veredas, ele conta um pouquinho de aventuras que acontecem no sertão das Gerais, né? O autor ele é mineiro. Para quem não conhece, em Minas tem uma casa, que é o Museu Casa Guimarães Rosa, eu já visitei, é super interessante se você tiver a oportunidade de ir, tem alguns itens do autor. Quando eu fui, tinha algumas crianças que elas falavam, né, trechos das obras dele, e era assim bem interessante. Quanto a essa obra em especial, é a história do Riobaldo, que é um jagunço que se casa, no final a gente sabe que ele se casa com a Otacília, que é filha do padrinho dele, que é dono de uma fazenda, tem bastante dinheiro. E esse jagunço Riobaldo, ele anda para lá e para cá com o Diadorim, que é o amigo jagunço dele. Só que ele tem desejos pelo Diadorim e ele não aceita isso. No final da obra a gente descobre que Diadorim na verdade era uma mulher, né? Quando ela morre, tudo acontece, esse tipo de coisa. E a situação mostra para o Riobaldo que na verdade ela era uma mulher. Só que ela assim nunca deixou transparecer para ele, e durante a obra inteira, o interessante é que ele narra a obra, ele é o narrador, e durante a obra inteira, que é praticamente um monólogo, ele fala sobre a Diadorim e não deixa o leitor perceber esse tipo de coisa, essas informações que ele vai só dizer para você no final, quando acontece mesmo. Então parece até que ele quer que o leitor passe pelo que ele passou com a Diadorim, né? E é interessante porque Diadorim é um nome que termina com IM, né? Então ele não tem gênero, né? Nem homem nem mulher. E assim é um aspecto bem interessante. Daí eu queria também chamar a atenção com o nome. Quando a gente tem aqui Grande Sertão, Veredas, é uma coisa interessante porque essa daqui é uma obra pós-modernista. Pós-modernista ou de terceira geração, porque o modernismo teve 3 gerações, que eu já vou falar um pouquinho mais nas atividades. E vereda, para quem não sabe, é um tipo de atalho. Então, eu acho fantástico, algumas coisas que eu vou falar agora são interpretações minhas, mas tem algumas coisas que você acha de críticos literários. Mas quando ele deu o nome Grande Sertão Veredas, eu acho, na minha visão, que ele usou o veredas para dizer sobre os atalhos que a vida toma. Então, o que acontece? Durante a leitura, o Riobaldo ele vai contar de várias coisas que aconteceram com ele, e essas coisas são veredas, que são atalhos na vida dele. E ele usa mais de uma vez a palavra travessia, que é muito importante na obra. A última palavra da obra, na verdade, é travessia, e quem ajuda ele nessa travessia é Diadorim. Eu acho que ela funciona como um barqueiro da mitologia, porque o barqueiro, para quem não conhece, é quem leva as pessoas de um mundo para o outro na mitologia. E ele conhece a Diadorim como Reinaldo, quando eles eram menores, né? E o Reinaldo, que era Diadorim pequena, ela faz uma travessia com ele nas águas, né? Então aparecem as águas ali, né? Ela faz a travessia, ajuda, e dá a impressão que ela ajuda ele também na travessia das veredas da vida. Então eu acho bem interessante esse título, porque eu acredito que ele tenha pensado nesse tipo de coisa. Digo pós-modernista porque nessa época do pós-modernismo eles usavam tanto o regionalismo, que era uma exploração da temática brasileira, né? Tanto que o Guimarães Rosa ele visitou algumas partes do sertão lá, das Gerais, de quando ele era pequeno, antes de fazer o livro. Então ele queria retratar bem o regionalismo. E além disso, ele retrata também a temática social e humana. Então, quais são as relações que as pessoas têm entre si ali? Então, a relação dele com a Diadorim, com o Zé Bebelo, que é um dos personagens, com a própria Otacília, né, que ele até menciona bem pouco perto da Diadorim, que é o tempo inteiro, né? E sobre todas as pessoas que ele passa. Tem algumas pessoas, uma que eu acho bem interessante, a Maria Mutema,
que ele conta uma coisa que aconteceu com ela, que eu não vou contar, porque você tem que ler o livro. E assim, é uma coisa bem forte que acontece, assim, envolve morte, assassinato, e é como se ele estivesse contando um caos, mas ele fica sabendo, e tem algumas referências antes no livro sobre a Maria Mutema, que você faz a ligação depois que você conhece ela. Então ele, por exemplo, se sente incomodado quando a Diadorim dá para ele um objeto que faz barulho metálico por causa da história da Maria Mutema, porque ela faz uma coisa terrível com o marido e envolve esse chocalho metálico. Então, assim, são umas coisas que você vai pegando dica aqui e ali, isso é fantástico em obra clássica. Falando um pouquinho mais da obra e das atividades que eu bolei, o que eu quis fazer? Eu queria fazer atividades para esse livro que fossem especiais. Só que eu não queria começar do livro, eu comecei do modernismo, porque eu achei que o professor poderia utilizar, ou se você estuda sozinho para o vestibular, também pode ser uma boa. Então eu fiz em formato de Doodle Notes. Para quem não conhece, as Doodle Notes é um formato de atividade que traz partes em branco para o aluno ou para o professor preencher da forma que achar mais apropriada para o estudo. Então isso são os Doodle Notes. Então eu começo com o modernismo e além, e aqui eu deixo espaço para as 3 fases do modernismo, a primeira, a segunda e a terceira, ou pós-modernismo. Você coloca o período, e no caso, o Grande Sertão Veredas é da terceira fase, né, de 1945 a 1960, como eu falei, ele foi escrito em 1956, publicado, né, no caso. E daí você pode escolher quais você acha mais interessantes colocar em cada. Eu aqui coloquei em colorido, porque eu acho que dá mais visibilidade e fica mais fácil de estudar. Aqui embaixo tem uma estante, ela é bem interessante. Eu comecei ela preenchendo de um jeito e depois eu comecei a preencher de outro e vou explicar por quê. São as principais obras e autores. Então na primeira estante tem a primeira fase, depois a segunda e depois a terceira na terceira estante. E daí o que eu fiz? Eu comecei a preencher com o nome dos autores, né, que nem primeira fase tem lá o Manuel Bandeira, que é a turma de 22. Mário de Andrade, né? E daí quando eu fui preencher a segunda fase, eu pensei assim, então acho que agora eu vou colocar o nome do autor, da mesma cor do nome da obra que ele tem, porque aqui tem autores e obras. Então, por exemplo, eu coloco lá Carlos Drummond de Andrade em azul. Então eu escrevo aqui algumas poesias, que é uma obra dele, em azul. E daí fica mais fácil de eu lembrar o autor com a obra. E daí tem a terceira fase. E daí aqui você pode usar para colocar ou obras que você já leu e autores, ou se não colocar os mais importantes, o que ficar melhor para o seu estudo, cada um estuda com um objetivo diferente, né? Então pode ser optativo. E daí eu vou falar da parte mais legal, que eu me baseei neste livro aqui da Companhia das Letras para fazer, e que é sobre o Guimarães Rosa e o Grande Sertão Veredas. Então eu coloquei o Sertão de Rosa, dou uma introdução. Não preenchi aqui porque é para ser preenchido pela pessoa, né? E daí eu tenho aqui uma afirmação interessante que envolve tanto o modernismo terceira fase quanto o livro, que ele é bem típico dessa frase, daí a pessoa vai explicar aqui nesse espaço do cenário. E aqui eu pergunto, lembra que eu falei do travessão no começo? Por que a obra começa com um travessão? Não tem a resposta porque são várias interpretações. Como eu falei, como é um clássico, várias pessoas interpretam de modos diferentes. Então você pode interpretar que é um travessão porque o narrador começa falando e ele vai até o final, como um monólogo. Ou você pode dar outras interpretações com seus alunos ou com você mesmo, se é um estudo individualizado. Do outro lado, porque a obra termina com a palavra travessia, que é aquilo que eu expliquei, que aparece mais de uma vez na obra, termina com travessia. Na minha interpretação é por causa da Diadorim e toda essa travessia que eles fazem pelo sertão das Gerais. Então toda essa travessia entre a vida das pessoas que eles fazem, na minha interpretação seria a resposta, mas você pode dar outra. E aqui no meio, explique o bem e o mal na obra, porque ele tem um grande diálogo no livro com ele mesmo sobre o que é o bem e o que é o mal. E daí ele chega a uma conclusão no final do livro, mas você pode explorar esse bem e mal e explicar aqui o que é relevante, né? E o mais legal aqui no final
são as veredas de personagens. Veredas, porque como eu falei, veredas são os atalhos. Então aqui são atalhos para você lembrar de cada personagem. Eu coloquei só os mais importantes, mais relevantes, né? Eu fiz 2 exemplos, que é o Riobaldo e a Diadorim, que são os principais, né? Quem conta a história, que é o Riobaldo, ele conta para um médico, né? Para um doutor. E a Diadorim, que é a companheira dele, né? No de Jagunço, que ele ainda não sabe que é a mulher. E daí tem o Hermógenes, o Joca Ramiro, a Otacília, alguns outros personagens. E daí é para preencher usando as características que você achar mais relevantes. Então aqui são as veredas do Grande Sertão Veredas, na verdade, que são as veredas da temática de personagens dele. Essas atividades que eu mostrei, as 3 páginas, elas estão disponíveis gratuitamente para download no meu blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição, junto com o link do Tudo Inbox. Então vai ter o link do Tudo Inbox e depois vai ter o link do Grande Sertão Veredas. Claro que as pessoas podem ter outras interpretações da obra, vocês vão achar 1 milhão de interpretações na internet, 1 milhão de interpretações em outras edições, mas o importante é sempre explorar mais a obra. É uma obra muito aberta a interpretações e você pode sim dar uma interpretação nova, desde que você possa fundamentar a sua interpretação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não é sempre que eu faço um vídeo dentro da minha área mesmo, né, que é letras de formação. Lógico que eu sou formada em magistério também, mas letras eu tive assim uma parte grande da minha vida que eu dediquei. E eu espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer algum comentário, alguma outra interpretação do Grande Sertão Veredas, fique à vontade nos comentários. Curta o vídeo e até a próxima!